DJ, aperte o play! Vem que vai começar um Super Enem ativar! E hoje tá diferente, professor Maurício? No começo você viu que tá diferente já, né? Já começou diferente. E nesse Super Enem ativar tá totalmente diferente, tá? É outra pegada. A partir de hoje, né, nós vamos deixar matemática, mas vocês vão ficar com aquela lembrancinha, com aquela coisa assim, então é assim que eu vou estudar. Aí, vou mostrar todo dia, né? Escolhe um dia ou dois, não sei, para você pegar na matemática. E hoje você vai pegar o segredinho. Hoje e na próxima aula. São 2 aulas seguidas de Super Enem ativar, de um modelo assim meio matemático, né? E tem que estar animado, né? A professora Adelina tá animada. Legal, né? E a gente tem que animar, minha gente, porque a disciplina tá concluindo de matemática, mas, né, a gente tá aí na reta final. Só que tem muito aprendizado ainda, muitos estudos, as outras disciplinas vão vir pela frente e você não pode esquecer da gente, né? De vez em quando tem que dar uma pegadinha aí nos exercícios, nos seus resumos e dar uma olhadinha na matemática, não pode ficar no esquecimento, certo? De vez em quando, pelo menos uma vez por semana, tá? Escolhe um dia aí e fala, esse dia aqui é o da matemática. Isso porque mesmo. O Enem vai ser só no final do ano. Se você deixar passar, aí vai ficar no prejuízo. Mas aluno da mediação tecnológica terceirão não desiste, né? Não vai ser sucesso garantido. Então vamos lá na nossa aula 51, onde a gente vai rever alguns tópicos aí do Enem. E nós começamos a aula com o seguinte comando: matemáticos ativar. Na aula 51.1, nós vamos trabalhar conteúdos de matemáticos aplicados no raciocínio lógico e em questões do Enem. Como assim, professor? Você vai entender um pouquinho ali dessa junção, tá, da palavra matemática, né? Matemática com a mágica, com os mágicos. E nós vamos desvendar alguns mistérios para vocês aqui. Vamos lá então, e as nossas habilidades da aula de hoje continuam sendo rever e reconhecer as operações, as propriedades, também entendendo cada parte aí, né? Quando a gente interpreta uma questão do Enem, a gente está revendo, a gente está reconhecendo e entendendo as operações e, claro, que as suas propriedades. Vamos lá então, saindo da cartola mágica, o nosso 1 vem trazendo pra gente mais um Super Enem ativar, só que agora matemáticos ativar. Vamos lá. Começamos assim. Olha aí, ó. Joga a gente aqui e vamos conversar. Gente. Enem. O Enem, ele vem sempre, né, naquela roupagem que vocês já conhecem, né? O aluno do terceiro ano, ele já está assimilando aí, né, pegando os dados, pegando as avaliações para dar uma olhada e vai vendo aí como que é o perfil da prova em si, né? E isso aí você precisa saber, né? Chega lá, se deparar no dia da prova com uma situação, não sabia que era assim. Aí é pouco provável que tenha êxito, né? Você já tem que vir se adaptando. Mas eu não tenho como imprimir, eu não tenho impressora. Gente, todo mundo tem um jeitinho aí, né? No celular, né? baixa no celular. Aí, olha só, vou deixar uma dica aqui. Alguns vão ficar assim, meio assim, esse professor tá doido. Desinstala alguns aplicativos que não tem muita, né, utilidade nesse momento. Algumas redes sociais que para esse momento agora de foco tem outras prioridades, vai né? te tirar do caminho. Desinstala, né? E baixa lá alguns arquivos, é coisinha leve e tal. Vai que dá. Vai que dá certo, né? E a aula de hoje a gente traz as questões do Enem e junto com elas a gente já vem com mapas mentais, revisando os assuntos e os conteúdos. É claro que daquele top 5, né? Top 5. Chegando naqueles 5 assuntos que mais caem no Enem, tá certo? E com isso a gente traz dicas também, a gente vai estar aqui conversando com vocês. Vamos ver? O legal aqui, ó, você percebe aqui, ó, o globo terrestre, né? Todo tomado pela matemática, ou seja... E tem biologia aqui também, né? As tecnologias, eu ia falar, matemática e suas tecnologias, né? Onde que eu aplico matemática? Em tudo. Em tudo. Em tudo eu aplico a matemática. Então vamos avante, em frente, olha lá.
Matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. Então, aí duas palavrinhas, olha só. Raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. Tudo isso? Tudo isso é estudado pela matemática. A matemática é usada como uma das ferramentas essencial em muitas áreas do conhecimento. Olha as áreas de conhecimentos aí, ó. Engenharia, arquitetura, medicina, física, química, biologia e ciências sociais. Envolve economia, né, contabilidade, a parte de administração, né? Então todo esse setor das ciências sociais também envolve a matemática. Muitas das vezes as pessoas passam a optar por cursos que pensam que não tem matemática, né? E aí a matemática está inserida aí em vários ramos, né? Olha aí que legal, estuda as medidas? Com certeza. Então estuda os espaços. Também. E as estruturas, né? As variações e as estatísticas, além de outras, né? Ferramenta essencial em muitas áreas do conhecimento. Então, na parte de dividir as áreas de conhecimento, a matemática fica sozinha, mas ela dá suporte para muitas outras, né? Isso mesmo. Tá joia? Beleza? Beleza. Para frente e para o alto, vamos lá? Olha aí, ó, a matemática no Enem. Vamos conversar sobre esse gráfico? Será que os meninos lembram de gráfico? Que gráfico é esse aí, hein? Esse gráfico aqui é um gráfico de... de barras verticais, barras horizontais. É um gráfico de linhas, Não, é aquele melhorzinho, aquele que quando você fala já bate a fome. Vou até sair do isolamento, distanciamento. 2 metros. Olha aqui, né? Então esse gráfico aqui, ele já vem nos mostrando em porcentagem. Um gráfico, assim, circular, né? Formato circular, que mostra em porcentagem qual é o tipo mesmo. Aluno do terceiro ano já sabe? Já. O chamado gráfico Eu quero esse pedacinho aqui, pequenininho aqui, azulzinho. Azulzinho? O gráfico de setores, né, gente? Ou conhecido como gráfico de pizza. Pizza, né? Não parece umas fatias aqui da pizza, né? Eu quero essa fatia aqui, azulzinha aqui. Tá, então eu fico com a cinza, né? Pode ser. E nesse gráfico de setores mostra aqui a matemática no Enem. Ou seja, aqueles assuntos aplicados no Enem que caem com mais... um percentual maior, vamos dizer assim, né? Cai em maior quantidade, tá bom? E a gente vai olhar agora quais são esses assuntos. Vamos olhar. Olha lá. Primeiro, os assuntos assim que dominam o Enem de maneira, forte. Matemática financeira e estatística, né? Porcentagem, regra de 3, razão, proporção, média, moda, mediana, análise de gráficos. Tudo isso envolve, né, a parte de matemática financeira e estatística. E nós temos aí um percentual de 25%. 25% é um quarto, né? Um quarto da prova. Um quarto, que também equivale a 90 graus, né? E aí a gente vai relembrando. Já começa até a fazer estudos em cima do gráfico do Enem. Olha aí, ó, que coisa mais bonitinha. Que lindo. Depois nós temos equações, inequações e polinômios. Estudamos, não foi? Equações algébricas e estudamos polinômios, tudo no terceiro ano, 15%. E agora aqui fica legal, professor Maurício, ó, 25% geometria espacial, 12% geometria plana. Então, se a gente somar aqui, a gente tem 37% que envolve as geometrias. Então, com tudo isso, as geometrias ainda, se juntarmos a plana com a espacial, ela fica no topo, né? Em primeiro lugar no ranking aí do Enem, tá certo? Beleza. 11%, probabilidade, análise combinatório e sequências, assuntos do primeiro e do segundo ano. E 12% são outros assuntos, aqueles que caem geralmente uma questão, só cai uma. Mas se você vacilar, olha, 12% da prova é aquela que só cai uma de logaritmo, só cai uma de não sei o quê. Tem que conhecer todas, tem que estar atento a todas. E aí os alunos perguntam, vocês não ficavam falando que cai tanta razão, proporção, regra de 3, porcentagem, onde está isso, gente?
Olha aqui, pessoal, na maioria das vezes se encontra aqui no primeiro tópico aqui, Primeiro né? tópico. Na matemática financeira e na estatística. Usa-se muito ali a regra de 3, a razão, a proporção, né? E também a porcentagem, que já vai estar propriamente dito aqui dentro da matemática financeira, né? Mas para não deixar vocês muito tristes, tá? Porque a aula de hoje é essa, é de dar aquela motivação para aula vocês animada, estudarem. animada. Olha só, tem questão que cobra razão e proporção na geometria. Tem. Né? Tem uma área que está coberta, ele quer cobrir uma outra área numa razão de tanto. Aí ele quer ampliar uma figura, aí usa uma escala. É geometria. Ele quer ampliar, usa uma escala. Razão. Razão. E aí, às vezes, a razão e a proporção também está lá na probabilidade. E na análise combinatória também tem razão. Ou seja, a razão, proporção e a regra de 3 você pode usar para solucionar qualquer um desses tópicos aqui, desses itens, tá? E aí tem aluno que fala assim, então eu posso usar razão, regra de 3 em tudo? Em quase tudo. Né? Desde que você consiga, e aí vai ser o detalhe da aula de hoje, tá? Desde que você consiga ali, ó, naquele enredo, encaixar o conteúdo associado à razão ou à regra de 3. E aí tem que usar de forma correta também, né? Não é simplesmente jogando ali, mas tem que trabalhar direitinho com as grandezas, tá certo? Vamos então além, vamos lá, agora é a hora da gente começar a pôr a mão na massa. Mas esse estudo que a gente fez aqui é muito importante, porque essa matemática no Enem te faz elencar quais assuntos você prioriza para estudar, quais assuntos você estuda mais, né? Não é para deixar de estudar os outros, mas aquele que você tem que dedicar uma maior atenção. É dentro disso que a gente está com esse gráfico aqui para mostrar para vocês, tá certo? Beleza. Então vamos à frente, agora é a hora das atividades, vamos ver. Prof. Lucy está dizendo para vocês agora, vamos entender como funciona? Vamos lá. Vamos lá, vamos junto? Então, bora ver. Olha só, aqui nós temos uma questão do Enem de 2020. Questão quentinha. E essa daqui, senhores, é aquela que quando a professora Lucy vê na avaliação, ela já faz primeiro, não é? Ela já corre. No meu pega-varetas eu já, essa aqui é minha. Olha lá, ó. A figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado. A planta aqui é planta de cobertura, tá, gente? Isso. Em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta de escoamento da água de chuva de um telhado que tem 3 caídas de água, como apresentado na figura 2. Então tá aqui, ó, já fomos lendo e já fomos aqui sublinhando, marcando, ticando algumas palavrinhas, não é? Ticando, só passando ali a faquinha de leve no peixe, né, para ficar aquele peixinho na manha. Beleza, então, já aqui na figura 1 mostra o telhado da casa 1, né? Agora nós temos a figura 2, uma casa 2. Ela tem 3 caídas de água. E a gente precisa apresentar esse telhado aí. Vamos ver qual é o comando, a pergunta? A figura que representa a planta do telhado da figura 2 com o escoamento da água de chuva que o pedreiro precisa fazer é... Então tá aí, ó, uma questãozinha fácil, uma questãozinha simples, mas cheia de detalhes. E detalhes importantes, né? Porque tá falando que tem que mostrar o escoamento da água de chuva. Então vamos lá. Aqui nós temos 3 alternativas. A, B e C. Deem uma olhada aí, já vai dando uma olhada. Faz uma análise. Faz uma análise. Vou voltar aqui, olha aqui, nossa casinha é essa, tá? E aqui você faz uma análise aí já. No outro tem a letra D e a letra E. Vamos lá, claro, temos 5 alternativas, né? Temos a letra D e a letra E. Beleza. E aí? Aí a gente vai dar um caminho para você seguir. Isso. Que é o que vocês, a partir de hoje, vão começar a fazer. Em todas as questões do Enem que vocês forem resolver, vocês vão seguir alguns caminhos aqui. Caminhos esses indicados na aula de hoje. Vamos lá então, e aí a gente vai nas palavras-chave, vamos ver. Olha lá, nós temos 3 quedas. Lá a professora Lucy marcou, não é? Então a palavra-chave aqui é 3 quedas. 3 quedas, 3 olha lá. caídas, né? 3 caídas de água, tem 3 quedas.
Beleza, essa é a palavra-chave. Agora nós fizemos a leitura, nós estamos na parte da interpretação. Isso. Vamos interpretar a questão, vamos ver. Tem outra palavrinha-chave também, olha lá, ó. Indicar com a seta. Né? Muito Observa que importante, lá né? ele disse, né? Ó, indicou com as setas as caídas d'água. Porque tem que mostrar o escoamento. Se não mostrar o escoamento, não serve. Ou seja, aqui eu tenho 4 águas, não tenho? Olha lá, mas nem todas está mostrando o escoamento, né? E Isso. precisa E indicar olha com na a letra seta. E aí, ó, tá escoando para cima. Para dentro, essa aqui. Ave Maria com um telhado desse, hein? Vamos lá agora, mais um pouquinho agora a gente vai aplicar o quê? A lógica matemática. Então, na lógica, a gente identifica, a gente olha para a questão e de cara a gente consegue perceber que está falando de Planificação de sólidos geométricos. planificação de sólidos geométricos. E é claro que isso aí vocês vão lembrar, porque lá no segundo ano, na unidade 2, a gente estudou muito bem esse assunto, geometria espacial. E tá lá no top 5, né? Tá lá nos conteúdos que mais caem no Enem. E aí, vocês arriscam E a aí, resposta? vamos lá. A, B, C, D ou E? Vamos voltar um pouquinho? Vamos lá nas outras alternativas? Olha O que aí, ó. vocês acham? A partir do momento que fala 3 quedas, né? 3 caídas de água, a gente vai ter que ter 3 divisões, né? Olha lá. Beleza? Tem 3 divisões aí? Tem, né? 3 divisões. Agora ele falou que precisa mostrar com seta esse escoamento da água da chuva. Ou seja, aqui tá faltando seta, né? Aqui, vocês acham que é dessa forma aqui? Ou é da outra forma? Olha lá a casinha de novo. Né? Então, olhando, a gente mostra o resumo agora antes da resposta ou a gente deixa o resumo para depois? Deixa o resumo para depois. Vamos né? dizer a resposta. Vamos lá, então. É claro, né, gente, que olhando as alternativas, deixa eu dar uma limpadinha aqui no meu slide, olhando as alternativas, o que vocês chegam à conclusão? 3 quedas d'água, né? Então, para a lateral, né, esquerda, lateral direita e para frente, né? E para a frente da casinha, ó. Lateral e para frente. Então, o formato que vai fazer, você tem que ter uma visão aqui espacial, né? Não é à toa que se diz geometria espacial. Você tem que ter uma visão do espaço para conseguir marcar. E ó, com os risquinhos que a professora Lúcia fez, agora ficou mais fácil de visualizar, não é? Mas sem esses risquinhos vermelhos aí, parece que estava meio reto ali, não é? Por isso alguns alunos podem se confundir. E aqui aí a gente consegue enxergar que, com certeza, a alternativa é a letra B. É a letra B. Legal, né? Mas esse trabalho de fazer a palavra-chave, ver o que a gente está aplicando, qual o assunto, né? E perceber de que assunto se trata é muito bacana. Quer ver? Vamos aqui no nosso Super Enem ativar, conversar um pouquinho. Gente, quando chega a prova do Enem, né, que eles disponibilizam, né? A gente não tem feito mais o Enem, né? Mas quando chega que disponibiliza, a primeira coisa que eu faço, professor Maurício, acho que você também, é fazer uma leitura rápida nas questões, dar uma olhada e já dizer qual é o assunto. Esse aqui é matemática financeira, esse aqui é probabilidade, esse aqui é geometria espacial. Eu corro o olho, por mais que às vezes vai ter uma razão e proporção, que dê para resolver por uma regra de 3, mas eu já elenco qual é o assunto. Aí depois disso, aí eu vou fazendo, né, uma leitura mais categórica. Tem questões que a gente olha de cara, a gente não consegue saber muito do que se trata, porque ela faz um percurso, né? Entra por aqui, sai por ali, né? Mas na maioria de cara a gente já sabe o que está envolvendo, né? Se é porcentagem, se é juros, se é logaritmo, se é uma função, de cara você já sabe. E depois você vai lendo com calma e vai aí elencando aquele pega-varetas, que são aquelas que você tem mais facilidade de resolver. Tá bom? Essa aí é uma que é só de observação, né? Já vai lá, né? Puro raciocínio lógico matemático. E outra coisa, né? Depois que a gente faz todo esse levantamento, eu achei que era só eu que fazia, então não é loucura só minha, né? Loucura nossa. Loucura coletiva. Depois eu faço o quê? Eu resolvo do jeito que eu sei resolver. Isso. Depois que eu faço do jeito que eu sei, eu vou tentar um caminho que fique mais fácil de compreensão para o aluno. Mais e aí é quando a gente descobre que, mas é um assunto de probabilidade. Mas se eu jogar aqui a razão, né, entre
o número favorável e o número total. Ah, então fica mais fácil, então vamos por esse caminho mais fácil. Desse jeitinho. É assim mesmo, combinamos em tudo. Típico. Resolve do seu jeito, aí às vezes o seu jeito é meio longo, né? Vai demorar um tanto mais de tempo, aí você fala, não, mas peraí, aqui dá para resolver de outro jeito. Aí você vai buscando recursos mais rápidos, né? Caminhos mais curtos, tá bom? Vamos então agora relembrar um pouquinho do assunto que foi tratado nessa questão. Isso. Quer ver? Olha lá. Beleza. E aí você acabou de resolver a questão. Aí vem a pergunta, entendeu o que você fez? Se entendeu, beleza. Se não entendeu, você faz o quê? Faz um resumo. Olha só aqui, ó, planificação de sólidos geométricos. Aqui nós temos 5 sólidos geométricos planificados. O primeiro deles é chamado de tetraedro. O segundo, né, já é um cubo ou um hexaedro. Isso. Não é? E no terceiro ali, olha só o terceiro, nós temos quase que o encaixe de 2 pirâmides, não é? E ali a face interna não vai contar, então vai ter quantos lados? 8. Então é um octaedro. Já no quarto elemento aqui a gente tem um dodecaedro, não é? Tem 12 lados. Dodecaedro, porque ele tem 12 lados. Aqui as faces mudam de formato. Ora são pentágonos, ora são hexágonos, né? Ah, não, são todos pentágonos. Todos pentágonos. Todos pentágonos, né? Todos com 5 lados, né? São 12 pentágonos. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Você vai ver, esses aqui são os sólidos de Platão, né? São 5 sólidos considerados sólidos de Platão, porque tem todas as faces iguais. É por isso que são todos pentágonos, né? Isso. E aí, o último já é um icosaedro. Icosaedro. Que coisa é isso? Que coisa é essa? 20 lados, tá? 20 faces, né? 20 triângulos bonitinhos. E aí, dentro de quando você trouxer esse resumo para sua vida aí, depois de você analisar a questão, você vai estudar o número de vértices. O que é vértice mesmo? O encontro os entre duas cantinhos, arestas, né? pontos, Os cantos. Isso é vértice. O que é aresta mesmo? Arestas são os segmentos de reta lá, ó, as linhas. E o que são faces? As faces são as figuras geométricas planas. As faces é aquelas que são formadas, né? Pelas arestas se forma uma figura plana. E aí já lembra de Euler, chamada né? de face. Isso, e aí a gente vai para a relação de Euler, né? Vida feliz a 2, né? Vida feliz a 2. O número de vértices mais o número de faces é igual a aresta mais 2. Ou seja, daí por diante você vai destrinchar um tanto de coisas, né, professor Maurício? Olha aqui pra gente aqui dentro aqui no desse slide aqui. Olha só. Acabou de resolver a questão. Olha só, é uma coisa interessantíssima. Você não está numa maratona, tá? Não é maratona, não é corrida. Né? Ainda não. Se vocês lembrarem, teve até uma brincadeira aqui, né? Em que eu tentei correr muito, aí depois eu cansei. Num dia eu corri muito, no outro eu corri menos. No final eu tive um desvio padrão desregular, sem confiança. Professora Lúcia caminhava 10 minutinhos, só 10 minutinhos, 12, Mas 10, eu tive mais 12. frequência. Teve uma frequência melhor, entendeu? Então, na hora de estudar, você precisa estar ali, ó, sair da questão e falar assim, agora sim, pode vir Enem com geometria espacial que eu vou dominar no peito e guardar no Vem em mim, planificação, que agora eu sei. Gente, a planificação tem de outros sólidos também, então vale a pena você ir de encontro aí com as soluções, tá? Segundo ano, unidade 2. Isso, segundo ano, unidade 2. Vai lá, pega os links, revê as aulas, você não vai se arrepender. Beleza, então vocês viram o caminho que a gente fez para resolver essa questão? A gente fez a leitura, depois a gente foi para a interpretação com palavras-chave, a gente identificou qual era o assunto da questão e só aí a gente buscou a solução, né? Olha que legal, beleza? Vamos junto então para mais uma? Olha lá, vamos lá? Mais uma questão. Vamos entender como funciona agora uma outra questão que não é de geometria. Vamos lá. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual, ocorrido no mês de novembro.
Vamos ao gráfico, olha lá o preço do perfume por unidade. Olá. Então aí, ó, a gente vai vendo, ó, o perfume 1. Perfume 1, R$200 a unidade, cada perfume. Perfume 2, R$170. o perfume 3, 150, o quarto, 100. e o perfume 5, R$80. R$80, tá? Então esse gráfico é o suporte, né? Vai te dar embasamento para você conseguir resolver a questão, tá? Questão aí do Enem de 2020, então vamos ao comando, a pergunta. Ainda não, ainda tem agora aqui, ó, a venda, né? Porcentagem de quantidade vendida de cada perfume. É que na verdade, quando tá na questão do Enem, você consegue visualizar isso tudo num todo, né? Aqui, como não cabe, para ficar mais visível para você, a gente colocou em dois slides, então por isso ficou separado, tá? Então aqui é a porcentagem, né? A porcentagem de cada quantidade vendida, né? De cada perfume. Então vamos lá. O perfume 1, olha aí, representa um percentual de 13%. 13%. O perfume 2, 10%. 10%. O perfume 3, 16%. e o perfume 4, 29%. e o perfume 30, e o perfume 32. E o quinto perfume, 32%. muito bem, de novo um gráfico de setor, um gráfico de pizza mostrando as porcentagens. De novo o gráfico, e aí a gente mostra aí sempre que a estatística está presente aí na maioria das questões, tá? Beleza. Agora sim, o comando, bora ver. Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou maior arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro. Nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter a maior reposição no estoque? Ah, então vamos lá, né? Vamos fazer uma análise aí? Vamos lá. Palavra-chave. Olha lá. Mesmas quantidades de cada um deles, começou com o mesmo, né, tinha o mesmo número de perfumes no estoque. Aumentar a quantidade estocada do que gerou maior arrecadação. Então, gente, essas palavrinhas aqui são o carro-chefe. É maior, é menor, é igual, Isso. Pelo menos, né? Então você tem que ficar ligado ao que realmente está querendo. A maior arrecadação. Se é maior, provavelmente você vai achar, na hora dos cálculos, o valor maior será a resposta correta, né? O que mais? Aplicação lógica matemática. De novo. E aqui vem a análise do quê? Análise gráfica. Dos gráficos, né? Vem dois gráficos aí, um gráfico de barras e um gráfico de setores, né? Então, com certeza, você tem que fazer a análise gráfica. E mais o quê? Multiplicação. Simples assim? Só. E o grande truque, usar 100 como base para o cálculo. Como assim, professor? Uai, ele não disse quantos perfumes tinha, ele só disse que eram as mesmas quantidades. Depois ele trabalhou com percentual, não foi? 32%, 18%, tantos por cento. Usa o 100 como base. E depois de fazer todo esse histórico aqui, né, toda essa interpretação, você vai ver que, é claro, né, que somando tudo aqui, a gente tem 100%. 100%, né? Ou seja, os 360 graus aí, né? Então a gente pode fazer esse 13, né, se tornar um número natural, né? A gente não sabe a quantidade de cada perfume, a gente pode fazer ele como sendo um número natural. 13% de 100, 13. Então pode colocar que são 13 perfumes, 10 perfumes, 16 perfumes, 29 perfumes. Vezes quem? Vezes o quantitativo. O preço de cada um. De preço, de valor, né? O valor de cada unidade. E aí a gente vai ver qual que vai ter essa maior arrecadação que está na pergunta, né? Isso. Maior reposição no estoque, né? Então, bora ver? Vamos lá. Vamos lá, dentro dessa maior arrecadação em espécie em real no mês de novembro. É claro, se arrecada mais, ele quer repor mais no estoque, né? É o que vende mais. Vamos ver então? Vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Tem um espacinho para fazer? Acho que não, né? Uma página em branco? Tem lá. Vamos resolver. Vamos resolver. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o 1, né? Perfume 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E o 5.
No dia da prova, você faz esses cálculos aqui, tá? Do lado do gráfico mesmo. Você já coloca por cima do gráfico e já vai fazendo o cálculo. A gente vamos começar com os percentuais, né? Isso. Então, o 1 era 13%, o 2, 10%, o 3, 16%, o 4, 29%. Até porque se você tem a imagem do lado, não precisa, tem que estar voltando, né? Isso. E aí a gente vai usar multiplicação. Por quem? Pelos valores, né? Pelos preços. Os preços. 200, o número 1, 200, depois 170, 150, 100 e 80. Pronto. Só isso. Era só multiplicar. Vamos lá, 13 vezes 200. 2 vezes 13? 26. 26. Então, 2.600. 10 vezes 170? 1.700. 1.700, né? 10 vezes 17, acrescenta um zero, né? 16 vezes 150, 2.400. 29 vezes 100, facinho, 2.900. né? Ah, professor, mas tinha que multiplicar tudo isso aí, gente. A maioria você tira de cara aí, né? Você não precisa ficar com muito esforço, não. 2.560. Com base nisso, você vai olhar aquele que teve maior arrecadação, que é, no caso, o perfume? 4. Se ele foi o que deu maior arrecadação, com certeza... vai ser o que vai precisar repor mais. Repor o estoque, né? Então, a gente volta nas alternativas e marca a resposta correta, que é a letra D. Muito bem. Legal, né? Olha aí. Uma vez que a gente fez essa interpretação aí, de toda a parte de palavras-chave e tudo mais, né? Olha aqui, vamos lá no Super Enem ativar para a gente ver, dar uma conversada aí. E aí, é claro, né? Entender como funciona é a melhor coisa, porque aí você vai, com base nisso, né? Você vai também chegar a algumas conclusões aí com relação aos assuntos estudados, né? Aí ele fala assim, professor, mas eu tenho pouco tempo. Tem pouco tempo na prova, mas em casa você gasta o tempo que for necessário para você entender uma questão. Uma vez que você entendeu essa uma questão, quando ela cair na prova, já era. Não tem chororô. Vamos relembrar os assuntos que trata desse tema, dessa questão? Vamos. E depois a gente vai fazer a questão de número 3 das atividades de sala, a gente vai fazer aqui junto com vocês, tá? Por conta do tempo, a gente achou que o tempo que a gente tem de correção para as 3 questões que a gente disponibilizou é pouco. Então, a gente já vai resolver a questão 3, vai de bônus, né? Vai de bônus. Então, já anota aí, tá? Vamos resolver já junto com vocês. O exercício 3 já está resolvido na aula. Anota aí para não esquecer, beleza? Vamos lá, então. Se liga na telinha e a gente vai lembrar um pouquinho sobre... Olha lá, vamos entender como funciona. A parte que nós trabalhamos, né? Estatística. Nós trabalhamos a parte dos gráficos. Olha lá, gráfico de segmento ou de linha. Tá, beleza. Gráfico de setores ou de pizza. Vimos lá na prova esse gráfico aí. E aí temos mais gráficos também? Temos. Aí a gente tem também mais um pouquinho aquele barra ou colunas que a gente viu aí na questão envolvido. E o histograma, né? Que é quando uma variável tem seus valores indicados por intervalos. Tá bom? E esse do histograma, diferente do de barra e colunas, é porque ele vai estar coladinho, tá? As barras ali vão ficar coladinhas uma na outra. E aí, galera, agora vamos lá na atividade de sala, olha aqui pra gente um pouquinho, a gente vai lá na questão de número 3 e vai resolver junto com vocês, tá? Por quê? Porque a gente preferiu fazer aqui dentro da aula por conta do tempo, tá? Vai, né, se por acaso a gente achasse que não daria tempo, lá nos 15 minutos de correção, então a gente já vai fazer agora, tá bom? Vamos lá, então? Olha lá a questão de número 3 das atividades de sala. O gráfico a seguir, olha aí, gráfico de novo, ó, Enem 2019 agora. A seguir mostra a evolução mensal de vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Então, olha lá, em julho foram vendidas 700 unidades de um certo produto. Em agosto foram vendidas 2.500 unidades. Em setembro, 2.500 também. Em outubro, 2.800 e em novembro, 2.700 unidades. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas no mês de julho a novembro do mesmo ano.
Olha aí, média aritmética. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivessem constantes nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu de imediato esse argumento, mostrando que, mantida aquela tendência, isso aconteceria já em Janeiro? fevereiro? Março? Abril? Ou maio? Ah, então aconteceu esse detalhe aí, né? Teve esse desentendimento ali De afirmações. entre o gerente e o responsável financeiro. E agora, Gisele? Bom, ele começa dizendo que o mês de dezembro, né? Vou pegar a canetinha. O mês de dezembro aqui, ó. Deixa eu pegar o vermelhinho. O mês de dezembro, ele é a média, né? Isso. Então, para ser média, a gente precisa calcular, né? Então, a média aritmética, fazer aqui mesmo, tá? Beleza. Vai ser 700 mais 2.500. 2.500 duas vezes, né? Duas vezes. Poderia até colocar 5.000? Poderia. Só para vocês visualizarem. Mais 2.700 mais 2.800. Dividido por quanto? Por 5. Por Somou 5, 5 né? valores dividido por 5 5. valores. A média aritmética, então, aqui vai ser a soma disso tudo, que vai dar 11.200. Dividido por 5. Dividido por 5. Estou avançando a intérprete? Ainda não. Não, ainda não. E aí, então, o resultado disso, 2.240. Se você quiser até multiplicar aí por 2 para ficar com o final 10, né? Vai também ficar mais fácil de achar o 2.240. É uma dica lá no Enem por conta disso. 2.240 que é assim, mais ou menos, né? Isso. Isso foi em? Dezembro. Dezembro, né? Teve uma queda também, né? Considerável. Dezembro, muito bem. Agora vamos analisar, né? Ele disse, agora vai ter o quê? Vai ter um perfil aqui, né? Isso. Daqui até aqui. Ou seja, 2.700, fazer aqui no cantinho, menos 2.240. Por que a gente está subtraindo? Porque a gente precisa achar essa diferença, né? Essa queda, né? Essa queda, para a gente perceber se, mantendo essa queda, que mês que isso vai ficar pior que 700. Isso. Tá certo? Beleza. Então, diminuindo aqui, ó, 460. Ah, tá. Então, a diferença aqui foi de 460. É o que está caindo, né? É o que está caindo. E agora o que a gente vai fazer, minha gente? Vai cair. Vai caindo sempre 460? Vai. Sempre 460. Vamos achar se tem mais espaço aqui na alternativa, né? A gente vai lá. A gente estava com? 2.240. Menos quem? 460. Ah, mas é só fazendo assim, continha de menos? Isso. Claro, gente, olha lá. Esse é o Enem, ó. 1.780. 1.780 vai ser no mês de? Janeiro. Janeiro, porque dezembro a gente tinha, né? Isso. Janeiro. Vamos lá agora, vamos lá analisar fevereiro, vamos fazer uma análise aí, né? Até maio. Isso, vamos lá, tá bom. Agora eu vou pegar o quê? Os 1.780 e vou caindo, né? 460. Vou nessa queda aí decrescente, sempre tirando 460. 1.320. Tá pior que 700? Ainda não. Ainda não. Isso aqui foi em? Fevereiro. Agora vamos para março. Cai mais um pouquinho. 1.320 menos 460. 460, beleza? Reduzindo aí, 860. Isso em março. Ainda não está pior. Ainda não está pior que 700, né? Mas se cair, vai ficar pior. Vamos fazer em abril? Vamos. Vamos lá. Agora em abril, será que cabe aqui? Cabe, né? 860 menos 460. Aí sobrou quanto? 400. No mês de abril, foi o mês que ficou pior que 700, né? Isso. Então a alternativa correta é a letra D de novo. Vocês viram que apenas fazendo subtrações. Ah, mas precisa fazer isso tudo no papel? Não, gente, vai fazendo de memória, né? Vai no cálculo aí mental, se você der conta, né? Vai no cálculo mental e vai ver, vai chegar no resultado da mesma forma. A gente faz aqui mostrando para vocês para não ficar dúvida, né? Virou uma progressão aritmética decrescente. Pois é. PA. Olha aí que legal, né? Então, vocês viram? Então, essa questão, olha aqui pra gente, essa questão ela é lá das atividades de sala, mas o que acontece? A gente, devido a deduzir que já não daria tempo para resolver, né?
a gente já avançou um pouquinho ela aí. Porque matemática, assim, já consegue fazer uma previsão, não vai dar tempo. Então volta e faz logo, que é para não ter perigo, não é? Verdade. E o mais importante de tudo é que vocês consigam compreender como resolver as questões, estudando. Para chegar no dia da prova, você vai fazer sem ter problema nenhum. Então vamos lá no Brincando com os Números, vamos lá? Brincando com os números. Brincando com os Números de hoje da aula é uma dica, vamos lá. Pense matematicamente. Essa é uma dica para o Enem. Para muito além de aprender fórmulas e conceitos matemáticos, a preparação para o Enem, principalmente na reta final, antes do exame, deve se concentrar também no treinamento de um certo pensamento matemático, que se refere à capacidade de ler o enunciado e identificar a lógica matemática por trás da questão. A gente já vem falando isso para eles, né, já de algum tempo, né? Tem que olhar para a questão e já entender qual é a lógica da coisa, né? Isso. E aí, portanto, a prova de matemática do Enem também testa a capacidade interpretativa do aluno. Também não muito testa, né? O aluno precisa entender todos os conceitos por trás das questões e relacioná-los aos seus conhecimentos. Aí eu pego a vareta, você vai relacionar aquilo que você já tem de prévio conhecimento na sua memória. Por exemplo, uma pergunta que parece complexa, após um segundo olhar mais apurado, pode ser resolvida com uma simples regra de 3. Eu acho que isso a gente vem mostrando, né, professor Maurício, ao longo das aulas, né? Todas as aulas aí a gente traz questões do Enem, seja lá no Super Enem Ativar, ou seja ao final aí, né, da nossa aula, a gente sempre traz alguma coisa que relacione aí com essa parte. Então o negócio é esse, é você ter um segundo olhar, faz a leitura, interpreta, mas olha melhor aí, porque às vezes é bem mais fácil do que se imagina. Verdade. Certinho? Certinho. Então tá, voltamos aí com revisão, atividade de sala e tudo mais.